Nós estamos em Dourados hoje conversando com o Dr. Isonildo Gonçalves de Assunção Júnior. Ele é responsável pela Procuradoria de Proteção ao Idoso Deficiente e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Doutor, a gente veio conversando um pouquinho sobre os idosos, caímos nos indígenas aí, um assunto tão interessante e que é uma população muito representativa aqui em Dourados. Vamos falar um pouquinho aí a respeito dessa população indígena quando a gente fala de violência doméstica, que o senhor falou que é um problema muito sério aqui na região. Na verdade, nós temos uma população muito grande aqui em Dourados, uma população urbana, são as aldeias aqui na cidade, e em razão disso, nós temos um grande número de violência doméstica e familiar contra a mulher. A causa disso, o uso abusivo de bebida alcoólica e substância entorpecente. Nós temos aqui violência tanto contra idosos, violência contra idosos, como violência contra mulher e crianças do sexo feminino. E toda essa violência, ela vai cair na promotoria que cuida da violência doméstica e familiar contra a mulher. Só que é um problema que não se resolve na esfera criminal. Ainda que se faça um pedido também na área de medida protetiva de urgência. Como você vai tirar um indígena da sua aldeia? Porque mistura com a cultura também. É uma legislação diferenciada ou não? Então, porque eles vivem praticamente num mundo diferenciado, com a aplicação de uma lei comum, que é a Lei Maria da Penha. Nós esbarramos em questões, por exemplo, em questões de crime contra a liberdade sexual. Nas aldeias, algumas meninas com 12 anos, elas estão preparadas para o casamento. O que para nós é absurdo, O que né? para nós, o sexo com a menina de 12 anos, seria o crime de estupro de vulnerável. Então, você vê a diferença de culturas e a dificuldade de se aplicar a lei nesses casos. Nós temos indígenas que chegam em casa embriagados, agridem a mãe, agridem a irmã, agridem o pai, seja lá de que idade for. Então, muitas vezes, nós esbarramos num crime de violência doméstica e familiar contra a mulher e contra criança e idosos, na mesma situação fática. E como a gente resolve isso? Eu que te pergunto, como se resolve isso? Na verdade, o que se faz é uma política de prevenção. Nós temos o Viva Mulher aqui em Dourados, que tem uma interferência direta nessas populações, nessas comunidades. Há um trabalho sendo feito pela FUNAI, pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Estadual faz uma interferência, mas a questão indígena é uma questão mais séria e muitas vezes ela esbarra... é uma questão federal? Ela esbarra numa questão da União, é uma questão federal. Mas os crimes que eles praticam, eles são julgados pela justiça comum. Então, a gente esbarra porque muitas vezes é um trabalho de enxugar gelo. Você vai punir, mas não vai resolver o problema. Então, é preciso até fazer políticas públicas eficientes para essa população, direcionada a essa população. Ouvir pessoas que realmente entendem o problema indígena. Não adianta chegar qualquer um que não tem o mínimo conhecimento da cultura deles, da forma como funciona, né? Essa sensibilidade para lidar com o problema dele. Até você fala em sensibilidade, a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, ela exige, além de um estudo aprofundado de cada caso, uma sensibilidade muito grande, porque a gente esbarra naquele direito penal mínimo, a intervenção mínima do Estado nas famílias. Porque muitas famílias ocorre uma agressão esporádica e hoje, pela nossa legislação, há a obrigação do Estado de intervir. E muitas vezes esses problemas são resolvidos no dia ou em semanas, e aí vem aquela contradição. Aplica-se a legislação com extremo rigor nesses casos ou vai levar-se em consideração o direito penal mínimo?
Então, questões sociais é a grande diferença que vai fazer na vida dessas comunidades, né, doutor? Porque se o indígena ele está desesperado, ele está consumindo a grande quantidade de álcool ou de droga, é óbvio que tem isso... alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado e isso vai refletir no aumento da violência. Não é só na questão indígena, nós temos na nossa sociedade. O consumo exagerado do álcool e de substância entorpecente hoje está trazendo um mundo... Tem um reflexo absurdo. Um mundo sombrio, uma realidade sombria para a gente e que, na verdade, processos criminais para essas pessoas que estão cometendo esse tipo de violência, eles são paliativos, mas não são questões que vão resolver o problema. Nós precisamos de políticas mais sérias e por isso o Ministério Público, além de punir, de pedir a punição desse agressor, ele tem que também fomentar o poder público para que se crie políticas públicas mais hábeis e eficazes para resolver o problema. Nós não podemos ficar, tá tudo muito ruim, o futuro é sombrio e sem solução. Deixar por isso mesmo. O que vai acontecer e já está acontecendo? A minha promotoria, que é contra a violência doméstica e familiar contra a mulher, idoso e deficiente, ela está sobrecarregada de serviço. Por quê? Porque todas as pessoas que procuram o Ministério Público estão sendo atendidas. Doutor, eu quero voltar aqui em Dourados, quero falar mais sobre a sua promotoria e com certeza quero saber aí que o senhor vai conseguir aí ter resultados positivos, já que o senhor está com tanta gana, com tanta vontade aí, fazer o seu trabalho direitinho. Valéria, eu na verdade sempre fui um promotor cidadão. Eu fui apelidado, quando ainda era promotor em Costa Rica, que eu era um promotor cidadão, porque eu estava junto dos fatos. Eu nunca fui muito de ficar em gabinete. É isso que faz a diferença, né, Vitor? Só que nós precisamos dos processos em dia. A gente precisa também, né? Também cumprir isso. Mas eu posso te dizer que é uma questão extremamente séria aqui em Dourados. E não só aqui, essa questão da pessoa deficiente, a questão do idoso e principalmente da violência familiar contra a mulher. São casos que às vezes evoluem para coisas mais graves. Muito mais, né? Muito mais graves e se não houver uma interferência, uma política, uma conjunção de vontades de todas as instituições e poder público, nós não vamos atingir esse objetivo. E a sua presença aqui sempre vai ser gratificante para nós, para poder divulgar esse trabalho e para dizer para as pessoas que elas podem contar com o Ministério Público para a gente tentar achar uma solução para o problema dela. Porque às vezes uma ideia que jogada no ar, alguém lá na frente pode captar e fazer um trabalho junto às promotorias também. Né? Na verdade, a população tem que se engajar. E aqui a gente recebe apoio de muita gente. Eu já me reuni com o Conselho do Idoso, o Conselho do Deficiente. As pessoas têm boas intenções. Uhum. Inclusive, nós temos a Casa da Divina Providência aqui, que é de uma freira de 90 e poucos anos de idade, que a casa ela foi interditada porque ela não tem a condição mínima para atender. Só que ela atende pessoas que chegam lá desvalidas, com fome, sujas. Então a gente vive esse paradoxo. Eu vou cumprir a lei e fechar? Ou eu vou deixar essas pessoas na rua? Então, o mínimo possível eu vou possibilitar para essas pessoas. Daí que eu falo para você que não é só o tempo que nos envelhece. Esses problemas que a gente não consegue resolver. Isso deixa uma pessoa que tem preocupação social mais velha. E eu posso te dizer que eu estou envelhecendo por não conseguir resolver esses problemas. Nos preocupa que todos nós estamos e que a gente não consegue resolver tudo ao mesmo tempo agora, né, doutor? Mas pelo menos o senhor está tentando e isso vai fazer a diferença. É preciso muita luta, é preciso muito sacrifício, é preciso, às vezes, sofrer um pouco porque você não consegue resolver o problema das pessoas. É angustiante quando você tem um paciente com câncer, idoso, em estado terminal, e que você tem uma ação civil pública para salvar a vida dele ou amenizar um pouco o sofrimento dele. É muito difícil uma situação dessa, você depender de uma liminar, depender de uma decisão. Então, isso nos deixa preocupados, mas ao mesmo tempo há uma luz para a população. E nós precisamos juntos achar uma solução. Qual o melhor caminho? Qual o melhor caminho? E as pessoas têm que contar e têm que acreditar nessa instituição que a gente tem. Doutor, muito obrigada por o senhor abrir o seu coração aqui pra gente, conversar um pouquinho, explicar a respeito do seu trabalho.
A gente vai voltar aqui com certeza para falar mais a respeito desse Vocês assunto. serão bem-vindos, Valéria. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigada a você, doutor. Nós ficamos por aqui. Na semana que vem voltamos mais para falar aí a respeito das ações do Ministério Público. Tchau!